Plantoneiros e plantoneiras, tudo bem por aí? Vocês sabem conduzir um caso de emergência hipertensiva com segurança? Vem comigo! Vamos lá, moçada? Então, não deixe de checar a rotina do seu serviço e também falar com o especialista caso você tenha alguma dúvida. O que define a emergência hipertensiva, um quadro de pressão alta, para ele ser uma emergência hipertensiva, é a lesão de órgão-alvo. E quais são os órgãos-alvo dessa pressão alta para, então, enquadrar o paciente numa emergência hipertensiva? É o coração, o rim e o cérebro, certo? Ok. Coração, no caso, o sistema cardiovascular, né? Do sistema cardiovascular, o paciente pode se apresentar com um edema agudo de pulmão, uma síndrome coronariana aguda ou uma dissecção de aorta. Como que ele vai se queixar? Como que ele vai se apresentar? Ele pode se apresentar com dispneia, dor precordial, edema, palpitações, ele pode ter um eletro alterado, crepitações no pulmão, estase jugular, diferença de pulso de membro superior, no caso da dissecção, uma dor retroesternal, que irradia para as costas, né, da dissecção. Qual que é o que faz você pensar que está tendo uma lesão renal, né, que está sendo acometido o rim por essa pressão alta? Da mesma maneira, o paciente vai ter uma insuficiência renal, então ele pode se apresentar com edema, oligúria, anorexia, náusea, vômitos, palidez, né? Todos aí sintomas de uremia e de insuficiência renal aguda. E no cérebro? Como que a gente pode suspeitar que esse paciente está tendo um acometimento cerebral do sistema nervoso central devido à pressão alta? Ele pode estar fazendo um AVE isquêmico, um AVE hemorrágico ou uma encefalopatia hipertensiva. Como que eu vou suspeitar disso? Bom, o paciente pode ter uma dor de cabeça intensa, falta de força num lado do corpo, rosto assimétrico, fala embolada, lenta e com tom de voz. Bom, são sinais e sintomas do AVC, né? Déficit motor focal, dislalia, déficit global, perda da consciência e etc. Ok, uma vez que nós temos o paciente com uma pressão alta, mais lesão de órgão-alvo, nós vamos precisar tratar esse paciente. Observe que nesse momento eu não estou aqui conversando com vocês sobre nível pressórico. Nós não vamos ficar aqui decorando nível pressórico, porque o mais importante para a gente é a lesão de órgão-alvo. É isso que vai ser, de fato, o definidor do nosso tratamento de emergência no caso de um paciente com pressão alta, ok? Sendo assim, a gente fez o diagnóstico de emergência hipertensiva. O paciente está com a pressão alta e está com lesão de órgão-alvo. Como que a gente vai tratar? Para o tratamento das emergências hipertensivas, nós vamos usar vasodilatadores endovenosos. Quais são eles? Principalmente o nitroprussiato e a nitroglicerina. Quando que nós vamos lançar mão do nitroprussiato? Em todas as emergências, nós podemos lançar mão do nitroprussiato em todos os casos de emergência hipertensiva que não seja síndrome coronariana aguda. Nos casos de emergência hipertensiva que está cursando com síndrome coronariana aguda, aí nós vamos usar o Tridil. E como que nós usamos essas medicações? A gente sempre brinca o nosso mnemônico para guardar. Então, para pressão alta, nós vamos usar o nitroprussiato, que é o Nipride. Como que nós fazemos o Nipride? Nós diluímos 50 miligramas de Nipride em 250 ml de soro glicosado. Como que a gente vai fazer para lembrar que é soro glicosado? Porque o paciente está com pressão alta. Nós não vamos dar água com sal para esse paciente. Concordam comigo? Então vamos dar soro glicosado. 50 mg de Nipride mais 250 ml de soro glicosado 5%. Podemos iniciar a infusão aí 3, 5 ml horas. Em bomba de infusão contínua. Prestando atenção que o Nipride tem um efeito hipotensor
severo, ele reduz bastante a pressão arterial. Nos casos de síndrome coronariana aguda, nós vamos lançar mão do tridil. Como que nós fazemos o tridil? 50 miligramas de tridil da nitroglicerina em 250 ml de soro fisiológico. E esse nós podemos iniciar a 5, 8, 10 ml horas a depender do quadro clínico do paciente e do nível pressórico do paciente. Ok? Beleza. Qual que é a grande dúvida que eu observo no ambiente de pronto atendimento em relação às emergências hipertensivas? É quando chega um paciente com um quadro neurológico. Aí, naquele primeiro momento, às vezes a gente não consegue definir direito. Peraí, esse paciente está com a pressão alta, está com déficit motor, ou então ele já chegou inconsciente e a gente não sabe definir se é um AVC hemorrágico, se é um AVC isquêmico, mas o paciente está lá com 240 por 140 de pressão. Opa, a gente precisa baixar a pressão desse paciente, não tem dúvida. Mas espera aí, no AVC hemorrágico, no AVE hemorrágico, a gente sabe que é bom abaixar. No AVC isquêmico, a gente sabe que não pode abaixar muito porque seria pior para o quadro clínico do paciente, certo? Para esses casos, eu fiz esse resumo de quais são os níveis pressóricos que nós vamos usar para o paciente com quadro neurológico, para aquele paciente que está com a pressão alta e que nós estamos suspeitando que ele está desenvolvendo um AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico. Para os pacientes com AVC isquêmicos candidatos à trombólise, nós temos que tatear esse paciente de modo a deixar ele com a pressão menor que 180 por 110, porque isso, mais do que isso, é uma contraindicação para trombólise, ok? Nos pacientes com AVC isquêmico e que não é candidato à trombólise, ele tem um outro fator que impede ele de ir para a trombólise, a gente tem que diminuir 15% da pressão arterial média, caso ela esteja maior que 220 por 110. Nos casos de AVC hemorrágico, o alvo é que a gente deixe a pressão sistólica entre 150 e 220. Não precisa baixar mais do que 140. E ela ficando ali entre 150 e 220, já está de bom tamanho. É lógico que quanto mais perto a gente deixar de 150 a 160, melhor, porque diminui o sangramento do paciente, ok? Nos pacientes com HSA, hemorragia subaracnoide, e encefalopatia hipertensiva, é ilegal a gente deixar esse paciente, o alvo, menor do que 180 por 100. Legal? Legal. Muito blá, blá, blá. Resumindo, chegou um paciente com emergência hipertensiva que o fator de emergência dele é neurológico, vamos deixar esse paciente com a pressão entre 180 por 100 até fazer a tomografia. Aí, fazendo a tomografia, a gente definindo que é isquêmico ou é hemorrágico, aí se for hemorrágico vamos diminuir mais, e se for isquêmico pode deixar nesse 180 por 100 e mandar esse paciente para a trombólise, caso ele seja um candidato à trombólise. Ok? Eu também fiz um outro slide aqui, onde eu oriento quais são os antihipertensivos que nós vamos lançar mão conforme o órgão-alvo. Mas como eu já resumi, o nitroprussiato pode ser usado em todas as condições. No AVC isquêmico, nitroprussiato mais o tratamento do AVC isquêmico. No AVC hemorrágico, nitroprussiato mais o tratamento do AVC hemorrágico. Na encefalopatia hipertensiva, nitroprussiato ou nitroglicerina mais suporte, porque esse paciente está com convulsão, com vômito, rebaixamento cognitivo, etc. e tal. Na síndrome coronariana aguda é que não vai ser o nitroprussiato. De preferência, nós vamos fazer a nitroglicerina, o tridil, 50 mg em 250 ml de soro fisiológico, iniciar ali a 5, 10 ml hora, mais o tratamento do infarto. No edema agudo de pulmão, a gente pode usar o nitroprussiato, mas também podemos usar a nitroglicerina e mais a furosemida e a ventilação não invasiva, né? Ventilação com pressão positiva. Na dissecção de aorta, vamos lançar mão do nitroprussiato de preferência, mas também temos que fazer junto um beta-bloqueador, um metoprolol, tá? Porque a queda
drástica da pressão arterial com nitroprusiato pode levar o paciente a taquicardizar e isso pode piorar o quadro de dissecção dele, ok? E para pacientes intoxicados com cocaína, com catecolaminérgicos, nitroprusiato ou nitroglicerina mais diazepam, legal? Lembrando sempre que nesses pacientes intoxicados com cocaína não se deve usar beta-bloqueador, nem com felcromocitona, ok? Já nos outros casos de pressão alta, que o paciente não tem lesão de órgão-alvo, nós não estamos falando de emergência hipertensiva. Aí nós estamos falando de crise hipertensiva, pseudocrise hipertensiva. Nesses casos, nós não temos obrigatoriedade de abaixar a pressão do paciente rapidamente e nem no pronto atendimento. É lógico que na prática clínica, a gente atende muito mais pacientes com crise hipertensiva, com hipertensão descontrolada e que a gente acaba tratando o paciente no pronto atendimento. Mas é bom saber que a gente não teria tanta necessidade desse tratamento, porque nesses casos onde não tem lesão de órgão-alvo, a gente tem 24 horas para baixar 25% da pressão arterial média desse paciente, ok? Na prática, a gente trata. Como? Aí vai ao gosto do médico, né? Captopril, dipirona, diazepam, metildopa, no caso de gestante, propranolol, enfim, tem um arsenal de medicamento que você pode usar de hipotensor nesses casos. Dá o remedinho, dá o antihipertensivo, reavalia dali 1 hora, conversa com o paciente, vê se melhorou, pode mandar embora com segurança, ok? Então foi isso. Sobre emergência hipertensiva, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, para que vocês tratem com mais segurança os pacientes com esse tipo de doença. Muito obrigado e não deixem de curtir o vídeo aqui no canal, caso vocês tenham gostado. Valeu!